Boa tarde, boa noite, como vai você? Estamos hoje no capítulo 41, onde falaremos sobre o agente abortivo chamado inveja. Pense em um sentimento estéril, é o sentimento de inveja. Costumo dizer que a inveja faz a pessoa desejar o resultado dos outros, mas não o preço que os outros pagaram para conseguirem o resultado. Alguns atribuem esse sentimento a mal olhado. Dizem que a inveja de alguém pode interferir tanto que chega a ser como um feitiço em direção à pessoa que é alvo da inveja. Normalmente, quem se ocupa com esse tipo de sentimento está fugindo de olhar-se no espelho, de dedicar-se aos seus próprios sonhos, de caminhar em direção à realização dos seus próprios desejos. Nem sempre a inveja é sobre algo que a pessoa possui, nem pela beleza. Dizem que a felicidade incomoda e pessoas invejosas, mesmo possuindo bens e beleza, ainda assim invejam a felicidade dos outros. Normalmente, a inveja se esconde na crítica. Pessoas críticas ao extremo não estão satisfeitas com a própria vida e expressam essa insatisfação pela crítica e, pasmem, o alvo das críticas é justamente aquela pessoa que ela gostaria de ser. O invejoso tem uma imensa dificuldade de elogiar alguém. E suas lentes focam os defeitos das pessoas para ofuscar, assim, suas qualidades. Pessoas que sentem inveja farão tudo para se manterem em situação superior àquele que ele inveja. Sobre isso, eu posso dizer que é bem mais fácil encontrar quem chore conosco nossas tristezas e problemas do que quem celebre conosco nossas alegrias e conquistas. Com a maturidade, com as experiências ao longo da vida, aprendemos a identificar aqueles que silenciam e até se sentem ofendidos quando nos veem bem. Essa é uma característica do invejoso. Ele não apenas almeja o que o outro tem ou é, mas sente raiva e insatisfação pelas conquistas do outro. Para se sentir bem, ele precisa ver os outros em situação inferior à dele. Há pessoas que vivem literalmente em função de quem elas sentem inveja. Normalmente, se um vizinho troca de carro, elas trocam também. Se um amigo fez uma viagem de férias, nas próximas férias elas fazem também. E, se possível, para o mesmo destino, o mesmo pacote. É algo tão doentio que chega a invejar até a gravidez. Lembro de um episódio bem macabro em que duas amigas engravidaram juntas. Uma delas perdeu o bebê e não disse para ninguém, continuou fingindo a gravidez. E certo dia, a que perdeu o bebê matou a amiga, rasgando sua barriga e tirando o bebê para ficar com ele como se fosse filho dela. Sim, pessoas com esse nível de inveja fazem até insanidades. Podem se transformar em criminosas até. Mas há aquelas inveja que é mais sutil e que quase todo mundo já sentiu um dia. É preciso ter muita humildade para reconhecer isso. Infelizmente, ela é fruto da insatisfação com a nossa própria vida ou algum aspecto da nossa vida. Pode ser que em algum momento você já sentiu inveja de ter um esposo carinhoso ou romântico. Não significa que você não ama seu esposo e nem mesmo que ama alguém que não é o seu esposo e que tem essas características. Mas é algo que é um desejo latente. E quando você vê um casal romântico, você gostaria de estar vivendo aquilo na sua vida. É possível que ao não passar num concurso público, você já sentiu lá no fundo do coração inveja daquela amiga com quem estudou no cursinho por ela ter obtido êxito. Eu confesso que fico impressionada com algumas pessoas que são funcionárias públicas, porém burras e irresponsáveis, mas têm estabilidade e ganham um bom salário para prestarem um serviço péssimo. Eu já tive inveja dessa estabilidade e já pensei que sou tão capaz, tão dedicada, inteligente, mas não consegui essa proeza de passar num concurso público e ficar mais sossegada. A inveja do êxito dos outros e o julgamento de achar que somos mais merecedores desse êxito é algo que de vez em quando surge na mente da maioria das pessoas. Nesse caminho de insatisfação com a própria vida, acabamos admirando a vida dos outros e desejando essa vida para nós. Isso nos impede de vivermos a vida plena que Jesus nos deu. Certa vez conversei com as minhas filhas sobre estar insatisfeita com suas vidas e disse a elas que sempre haverá pessoas que possuem menos que elas e pessoas que possuem mais que elas. Se ficarem só olhando e se espelhando em quem tem mais,
Serão insatisfeitas crônicas, murmuradoras e invejosas. Se olharem para quem tem menos, se sentirão privilegiadas e agradecidas. Elas também perceberão que a felicidade e a infelicidade acontecem tanto com quem tem mais como com quem tem menos que elas. Portanto, a felicidade é mais uma decisão e não uma imposição feita pelas condições que alguém vive. Certa vez, uma das minhas filhas disse que queria que eu fosse igual à mãe de sua amiga, que leva a filha para todos os lugares que ela quer e precisa. Enquanto eu não sou assim. Quando nunca posso, expliquei que talvez essa mãe seja autônoma ou nem precise trabalhar fora, por isso tem mais disponibilidade. Isso não tem a ver com o jeito de ser, mas com as possibilidades diferentes que a vida dá a cada pessoa. Fazer comparações assim pode ser algo bem injusto e que só alimenta um desejo que nunca será realizado e que se transformará em grande frustração. Portanto, a sutileza com que desejamos uma vida diferente daquela que temos e começamos a querer a vida de outros é uma inveja que precisa ser rejeitada em nossos corações se quisermos ter vida plena. Há situações que não poderemos mudar, há conquistas que não alcançaremos e está tudo bem assim. Deus nos fez dessa forma, nos colocou numa família em que nascemos, nos permitiu nascer no país e na cidade em que nascemos e tantas outras características que são muito peculiares e que fazem parte dos propósitos de Deus para cada um de nós. Rejeitar isso é querer os planos que Deus está fazendo na vida de outra pessoa, é dizer que Deus não sabe o que é melhor para nós. Não devemos nos iludir com o que vemos. Em tempos de redes sociais, onde as pessoas selecionam bem o que publicam, não podemos desejar aquilo que nem mesmo sabemos que é verdadeiro. Quantos casais você já curtiu e já seguiu como sendo exemplo de amor e hoje são um escândalo? Às vezes julgamos alguém como privilegiada porque recebeu flores no trabalho, ganhou um carro do marido de presente, porque não sabemos o que de fato essa pessoa vive entre as quatro paredes. Portanto, sentir inveja, além de não fazer o bem, pode ser uma grande armadilha, pois você pode estar sentindo inveja até do que não existe, do que nunca existiu. Mas eu gostaria de falar ainda sobre pessoas que adoram provocar inveja. Sim, essas pessoas existem e não são poucas. Assim como tem os corruptos, porque tem os corruptores, muitos invejosos são alimentados por pessoas que propositalmente atiçam, despertam inveja a cada flash. Em geral, nem são pessoas felizes de verdade, mas querem se sentir superiores, desejadas, admiradas e invejadas, sim. Enquanto algumas pessoas detestam serem invejadas, outras adoram essa sensação. Eu convivi com alguém que adorava fazer declarações de amor, levar flores no aeroporto, fazer surpresa pública em datas comemorativas, mas eu não me sentia bem com aquilo, porque nunca foi por mim, foi por ele mesmo. Foi para ser desejado por outras mulheres, foi para provocar inveja, elogio a si mesmo. Se as pessoas que estavam presenciando aquilo dissessem baixinho, ah, como eu queria um marido assim, ou mesmo, ah, como eu queria que meu marido fosse assim. A meta estava realmente batida. Não importa o inferno que a pessoa provocava dentro de casa. Importava dar a melhor impressão possível para os de fora, a ponto desses desejarem ter a vida que seus olhos estavam vendo por alguns minutos. Vai por mim, não vale a pena invejar a vida de ninguém. E se você é vítima desses artistas, você literalmente está invejando o que não existe. Às vezes, você inveja o carrão importado de alguém e nem imagina que essa pessoa está falida, está pagando juros absurdos para ostentar com o carro por aí. Às vezes, inveja a viagem internacional de alguém, mas para isso essa pessoa deu calote em quem devia e parcelou no cartão sem perder de vista e não tinha nem o que comer durante a viagem. Mas é claro que isso não aparece naquela foto na frente da Torre Eiffel. Foque em sua vida, em seus sonhos, nas possibilidades que Deus colocou em sua história. Produza resultados para você, ao invés de ficar de olho nos resultados dos outros, quando muitos desses resultados nem reais são. Uma vida plena é uma vida satisfeita e cheia de próprios planos, e não de planos que não são para você.
Uma observação importante é que podemos sim ser inspiração para outras pessoas. E dá para perceber pessoas que inspiram de pessoas que despertam inveja. Também podemos nos inspirar em pessoas e em histórias sem sentirmos inveja. Ao longo da nossa trajetória, várias pessoas foram exemplo para nós em algum momento e em algum aspecto. Isso é algo saudável. Paulo mesmo disse: sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Devemos inspirar e ter pessoas que nos inspiram, mas como o nosso coração vai nos conduzir, definirá se escorregamos no desejo de causar ou sentir inveja. A inveja é uma obra da carne e como tal, precisa ser mortificada. Vamos às perguntas para reflexão. Você é uma pessoa invejosa? Você convive com pessoas invejosas? Que sentimentos são gerados em você diante de um invejoso que deseja ser você ou querer o que você tem? Para você, quais são os principais sinais de uma pessoa invejosa? Após a leitura, você consegue reconhecer alguns temas que lhe causam o sentimento de inveja? Explique sua resposta. Você acredita que alguém pode manter esse sentimento e atitude de inveja e mesmo assim experimentar vida plena? Explique sua resposta. Você é uma pessoa que adora despertar inveja em outras pessoas? Conhece pessoas assim? Qual a diferença entre inspirar e provocar inveja e entre invejar e seguir um bom exemplo? Qual parte deste capítulo foi mais útil para você? Por hoje é só. Se este conteúdo foi útil para ti, curte, compartilha e comenta. Se ainda não se inscreveu no canal, faz agora, tá bom? Fique com Deus e até o próximo vídeo.